Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Música e informação na palma da sua mão. Começou a promoção Loja 100, Loja 100. A promoção de inauguração das Lojas 100 já começou e não tem data para acabar. Venha com tranquilidade, evite aglomerações e utilize máscara. Avenida Princesa Isabel, 1449, bairro Periquê. Ilhabela também já tem Loja 100. Ainda bem que tem. Agora você tem um jeito fácil de comprar. Aqui também já tem Loja 100. O tempo para o dia 28 de agosto de 2020, dia do voluntariado. E aqui uma homenagem a todos que participam dos programas voluntários nas causas sociais. Nesta sexta-feira teremos um dia com bastante sol. A temperatura será com mínima de 10 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar estará próxima dos 30% e por isso recomendamos beber muita água. No final de semana, a previsão de baixas temperaturas ainda, com mínimas próximas de 13, máxima de 30 graus na região. Atenção, houve alteração dos horários para atividades profissionais, comerciais de lazer que foram mais flexibilizadas para maior tempo de acesso a elas. Mas isso traz a cada dia também uma maior responsabilidade a todos nós. A higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. É fundamental que você só saia de casa se for de extrema necessidade. O isolamento social ainda é a nossa vacina. Acredite nisso. Portanto, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, é obrigatório e a falta acarreta multa. Lave sempre as mãos e também use constantemente álcool em gel. Bom fim de semana. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Agora, na Guardiã da Notícia, Guardiã Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Muito bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Começa agora o programa Guardiã Gourmet com Antônio Carlos. É isso aí. E hoje eu vou pagar conta aqui, porque, na verdade, eu tenho muito amigo que conhece muito vinho da Itália. Você não pode ter deixado de falar. Bom, então nós vamos dar aquela volta de novo pelo Piemonte, depois vamos dar um pulinho na Toscana. E naquele dia eu atropelei muito, no final da... A gente quer falar o pouco que sabe, só que é pouco, mas é pouco tempo também. Também.
E voltando no Piemonte, até para poder distinguir um pouco mais, eu falei dos dois grandes Bs que estão no Piemonte, e teve um momento até que eu rateei e falei da Barbera. A Barbera é uma uva que se dá muito bem em dois subdistritos, que nós chamamos de Asti e Alba. Então, você pode ser aquele vinho com Barbera, pode ser um Barbera d'Alba, que seria de Alba, daquele subdistrito, e pode ser um Barbera d'Asti, subdistrito próximo também. O Barbera é uma uva extremamente... eu gosto de utilizar o termo democrático, né? Que não briga demais, não é tão tânica, ainda que não seja tão leve quanto outros vinhos. Mas, assim, a Barbera, para muitos, é a uva mais democrática, tinta, que nós podemos estar consumindo ou degustando com qualquer tipo de alimento, desde um piquenique até um alimento um pouco mais substancioso. E você pode tem Barberas d'Alba e d'Asti, que são muito, assim, repleto de muito substanciosos, porque eles descansam em carvalho, e o carvalho transfere muito tanino da própria parede da madeira, né? Além de dar se você aplicar bem o carvalho, souber aplicar bem, você pode dar uma uva que tenha boa estrutura, né? No fruto que tenha boa estrutura, que dê um suco mais denso, um mosto mais denso, né? Aí tem muito a ver com o tempo da vinha, onde ela está, o quanto ela vai concentrar de elementos sólidos nela, para nós podermos aferir esse termo aí de ser mais denso, menos denso, mais estruturado, menos estruturado. Não é questão de ser palatável, ele vai ser mais estruturado ou menos estruturado quanto mais densa for essa fruta. Mas de regra, um fruto bem desenvolvido, bem criado, né? Num bom terroir, onde a questão da inclinação, a ventilação, a amplitude térmica, ser mais quente de dia e bem frio à noite, a insolação, tudo são critérios importantes para você ter um vinhedo que seja ótimo, que desenvolva bem aquela vinicultura. Então, a Barbera é uma uva, assim, não é uma região, que eu confundi aquele dia, a bronca foi por isso. A Barbera é uma uva que se adaptou melhor, que é produzida e muito bem feita por muitos produtores em dois subdistritos. Chamaríamos assim, mas você falou, você que é italiano, que viveu lá, são villages. Province. Province. Então, seria no Piemonte, esses dois setores geograficamente separados, Asti e Alba, que nos fornecem vinhos com a Barbera. Mas nesses dois setores também, nessas duas aldeias, vilas, conforme seja a referência, eu não fui a fundo nisso, mas são DOCs, né? São denominações de origem controlada. Denominazione de origem controlada. Asti e Alba também são afeitas à vinicultura com a uva Dolcetto. Então, Dolcetto também, gente, não é região, não é DOC, não é nada. Dolcetto é uma uva. E o Dolcetto, ele pode ser d'Alba, ele pode ser d'Asti, também dessas duas aldeias, dessas duas vilas. E o Dolcetto também, ele é um vinho, assim como o Barbera, que não tem nenhuma proposta de complexidade, em boa parte das vezes, mas pode também ser muito bem trabalhado em vinhas que sejam antigas, muito bem posicionadas, com o famoso terroir perfeito, e produzir vinhos muito densos, estruturados, que são melhor cuidados pelo produtor, que passa por barrica, sabe proporcionar o quanto de barrica nova, o quanto de barrica usada, sabe trazer isso para o vinho e proporciona vinhos incríveis também. Então, você tem em Asti e Alba vinhos Barberas e vinhos Dolcettos espetaculares. E são graduados. Aí você, à medida que vai gostando, eu falei do Bronzato, que é um amigo nosso, que gosta, é barolista, né? Que eu digo que ele bebe os outros vinhos, eu acho que até de favor, né? O negócio desse seria barolo. Mas o Piemonte engloba Asti e Alba, que produz vinhos com Dolcetto e com Barbera. Barbaresco é uma vila, é uma aldeia próxima a Barolo, que produz vinhos, e para você escrever Barbaresco ou escrever que seja Barolo,
tem que estar, evidentemente, naquele setor, geograficamente definido, estruturado, legalmente definido, não foi à toa. Barolo tem que ser feito em Barolo com uvas Nebbiolo. E Barbaresco tem que ser feito no distrito, né, naquele setor de Barbaresco, com Nebbiolo também. Se você me perguntar qual é a diferença entre os dois vinhos, eu, particularmente, eu não tenho essa sensibilidade, mas é dito por quem conhece, quem vive, que é um piemontês ou que gosta demais de Barolos ou mais de Barbaresco, que o Barbaresco é um vinho um pouco mais... quando nós falamos feminino, é um vinho mais delicado, ele tem mais detalhes, menos bruto, né? O ser bruto aí não seria um defeito. Ele seria mais denso, um pouquinho mais... Precisaria um pouco até mais de tempo para... Eu não sei diferenciar. Eu gosto dos dois e gosto dos dois com bastante tempo. Aí eu falei aquele dia que os novos produtores, porque eu até aprendi com o Bronsato, o Alexandre Bronsato, esse amigo nosso, barolista, que eu brinquei, que ele bebe os outros de favor, os outros vinhos de favor. Na década de 30, 40, 50, 60, porque a legislação de separação, denominação de origens, as setorizações do vinho na Itália foi feita em 1967. Lá na França nós falamos, 1936, quer dizer, são 30 anos. Isso custou muito para a Itália, viu? Custou muito no mercado internacional de vinhos. Mas lá atrás, mesmo antes das denominações, os barolos eram feitos e eles sabiam que ia demorar muito para aquele vinho amadurecer. Então, o Alexandre me disse que era muito comum eles jogarem, a história conta, né, que eles jogavam embaixo do telhado para aquele calor evoluir aquele vinho, para que eles pudessem beber antes, né? Porque no início era um vinho muito difícil, era um vinho muito duro. É que o tempo, quando você permite que o tempo amacie esse vinho, e hoje tem uma casa em Nova York que se chama, daqui a pouco vem o nome, que vende vinhos antigos, principalmente italianos. Eu tive o prazer, e não são extremamente caros. E você compra vinho da década de 60, da década de 70. Os barolos são os melhores negócios do planeta, porque eles estão absolutamente perfeitos, de uma delicadeza impressionante. São vinhos fabulosos. Eu só os coloco como superlativos quando eles têm esse tempo de envelhecimento. Mas o que aconteceu? Hoje o mercado ele é muito imediatista. Não dá para você produzir alguma coisa agora pensando em vender daqui a 30 anos. Não é que não dá. Dá, mas mercadologicamente falando é muito complexo. E aí, principalmente com a chegada dos enólogos mais modernos, a Michel Rolland, por exemplo, eles aprenderam a deixar esse vinho, que era quase imbebível há 30, 40 anos atrás, mais maleáveis. Eles aprendem, são várias técnicas, a mais utilizada é o que eles chamam de microoxigenação. É você pressionar aquele volume de vinho dentro de uma câmara fechada com a quantidade de oxigênio. Que o oxigênio enferruja, né? Ele faz com que aquela estrutura envelheça. Enferruja foi brincadeira, nem cabe aqui. Ele faz com que a estrutura ela se desfaça, aqueles elementos sólidos, eles ganhem conformação, mas que dentro do teu palato não te agridam, não sejam adstringentes. Então, hoje nós temos o que eles chamam de produtores de Barolo modernos, que em parte fazem isso, e, em parte, também eles se deram agora a uma técnica, a maceração carbônica. Eu não sou enólogo, então eu estou só citando o nome para entender que existem maneiras de você deixar um vinho menos duro já na feitura dele, sem tirar a qualidade. Porque se você quiser ralear, você raleia. É só você contemplar a retirada das cascas antes, não tirar muito antes, senão ele fica rosé. Mas eles sabem mexer muito com isso. Mas o Roberto Cipresso, por exemplo, é o enólogo do Galvão Bueno. Esses dias eu conversei com o Galvão Bueno sobre ele. E o Roberto Cipresso, ele é um enólogo capaz de fazer vinhos com a Nebbiolo. Ele está agora no projeto do Galvão,
lá em Montaltino, fazendo Brunello. Faz um Brunello espetacular. Mas ele fez vinhos, nós chamamos vinho da távola, que ele não era exatamente Barolo Barbaresco, mas usando uvas duras como a Nebbiolo, vinhos absolutamente espetaculares. E não micro-oxigenou, ele só utilizou técnicas que a turma gosta de chamar de natureba, mas eu digo que é o princípio do vinho natural, e que conseguiu, com bom fruto, fazer vinhos espetaculares. Hoje a gente tem esse projeto aí com o Galvão, que nós vamos falar daqui a pouquinho, quando nós falarmos da Toscana. Então, assim, os Barolos, hoje você pode comprar, o meu amigo Amaro, se estiver nos vendo, se não estiver agora, vai ver depois, que trabalha na Ravan, ele traz um vinho do Renato Ratti, não é exatamente um produtor moderno, eu falei até daquele dia que era da sub-região, que é La Morra, mas é Barolo. É um pedacinho de Barolo. E ele faz um vinho com a Nebbiolo, tudo bem, não dá para beber 2, 3 anos logo. Produziu 2017, está bebendo agora. Mas com 10 anos, até com menos, ele é extremamente saboroso. Vai ficar muito melhor, mas ele é extremamente saboroso. Então, assim, o Barolo tem que gostar e tem muita gente que é absolutamente apaixonado. O Barbaresco, como eu já disse, é uma vila vizinha, são quase que rivais. Eu nunca me esqueço de uma oportunidade que eu estava em Barolo com a Carolina, com a minha esposa, com a Isabela, minha filha, e eu todo metido, né? Estava falando italiano, já estava ali com 5, 6 anos, a professora Umbretta, que já me achava, né? E aí eu perguntei em Barolo, bem no hotel que é do Marchese de Barolo, é um produtor também. Um hotel simples, assim, uma comida fabulosa. E eu vi passando uma garrafa que tinha Bruno Giacosa. E o melhor barbaresco que eu bebi até hoje foi do Bruno Giacosa. Quem traz é a Mistral, é uma importadora também aqui do Brasil, talvez a maior. E eu vi passar o rótulo. Eu estava tomando um vinho branco de entrada, eu falei, senhora, gastando italiano, né? Por favor. Eu queria provar, eu vi aqui, eu queria uma garrafa falei italiano, né? Do Bruno Giacosa, o barbaresco do Bruno Giacosa. A mulher rodou, me trouxe um outro vinho, um copo graciosamente, me entregou aquele copo. E estou esperando lá o meu barbaresco. Era até um vinhedo específico. Eu achei que tinha um Bruno Giacosa, depois eu vi que não era um barbaresco, mas aquela coisa, né, da empolgação, imagina. E aí, na hora passou, eu falei, a senhora não me trouxe o barbaresco. Eu falei, se o senhor quiser barbaresco, o senhor vai. A barbaresco? Aqui é Barolo. Eu vou vender Barolo para você. Eu não entendi como ofensa, ela riu, brincou. Já tinha me servido 2 taças para cada um, graciosamente. Eu estava no hotel também. Eu era um hóspede ali. Então tem essa rinchazinha ali entre os dois, um pouquinho São Paulo-Rio, apesar que não tem nada a ver. Sim. Seriam bairros vizinhos, não estados vizinhos, né? Ou cidades tão distantes. Mas assim, tem essa rinchazinha assim. A outra coisa que eu falei das 2 uvas de Asti e Alba, e falei do Barolo e do Barbaresco que usam Nebbiolo. Gattinara é uma outra sub-região, outro subdistrito, uma aldeia dentro do Piemonte também, mas fora de Barolo. Mas é feito 100% com Nebbiolo. É fora de Barolo, fora de Barbaresco, é feito 100% com Nebbiolo, não poderia se chamar Barolo nem Barbaresco, porque não está lá. Mas está nessa sub-região, essa DOC Gattinara, essa denominação de origem controlata. E lá é feito o Gattinara. Tem vinhos refinadíssimos. Eu falei, eu acho que do Antoniolo, mas eu lembrei do Travaglini. O Travaglini quem traz infelizmente, nós perdemos há poucos dias o Celso Lapastina, o dono da World Wine, que traz o Travaglini, que é um vinhaço da região. Traz. Traz que há pouco tempo eu comprei lá do Travaglini um Gattinara, que é feito com Nebbiolo. Aliás, tem Gattinara, eu acho que eu até abordei isso no outro papo nosso, tão bons quanto os medianos, porque o Barolo tem vários níveis, né? Você vê o Barolo do Voerzel. O Barolo do Voerzel, quem traz também é a importadora dele, desse nosso amigo que partiu. Excepcional. É excepcional. É o que eu mais gosto com relação aos Barolos. É o que eu mais gosto. Assim como eu mais gosto é o Bruno Giacosa, de um vinhedo que não me vem agora à testa,
do Barbaresco, que é o Bruno Giacosa, que eu mais gosto. Eu citei aqui esse produtor, mas tem muitos produtores, o Borgonho, eu falei do Ratti, tem produtores fabulosos. Aliás, o Piemonte e Barolo, principalmente, é o que eu disse, é uma religião. Eles comparam, tem alguma coisa da origem da uva Barolo, perdão, da uva Nebbiolo, eles tentam encaixar com a Pinot Noir, na origem genética. Eu acabo me excedendo, né, na brincadeira e digo, confunda, mas não ofenda, que eu acho que não tem relação nenhuma com a outra. Mas, assim, parece que geneticamente existe, sim. Então, a gente fechou aqui o Piemonte e eu acho que, queridos amigos, aí onde eu falei, pretendo ter resolvido, falar um pouquinho dos super toscanos, o que é a história do vinho fora da lei. É aquilo, porque, assim, é fora da lei, principalmente no que se refere aos quiantes. Porque, naquele momento, 1967, foi que houve a montagem das denominações de origem. 1967, quer dizer, 31 anos depois da França. Ali existiam fórmulas de vinho. A mais famosa envolvia a utilização de uma uva branca no Chianti, que foi a criação do Barone Ricasoli, que é aquele que eu falei que tinha se envolvido na unificação da Itália em 1861. Estamos lá atrás. A fórmula que ele criou do Chianti ainda era vigente quase 1970, quer dizer, na década de 1960. E eram vinhos que alguns lugares davam vinhos muito densos. Aliás, a vinícola dele faz um vinho muito denso até hoje. Acho que o Castelo de Ama faz muito diferenciado também. Aliás, faz alguns muito diferenciados. Mas, na regra, eram vinhos de volume. E eu disse também que Chianti não é só Chianti clássico, não é só Chianti fino. Tem outros, Montespertoli, tem outros subdistritos, são 7, 8 ou 9. Aí também, moçada, eu não fui olhar isso, não. Mas, assim, e naquele momento passaram, ou já estavam sendo vistos como vinho de quantidade, vinho para, igual Rufino, ficavam pendurados nas nossas cantinas, e até hoje existem assim. E aí existiam os enólogos que já estavam entendendo que dava para usar aquelas uvas de maneira diferente, porque você tinha que misturar 2 tintas e uma branca. E tinha que ser naquele modelo, senão não era Chianti. Os caras entenderam, por exemplo, a Sangiovese, que era a espinha dorsal do Chianti, eles entenderam que se você fizesse 100% de Sangiovese, em algumas situações você tinha um vinho fabuloso. Quando você misturava com essas outras uvas, já não tinha um vinho, já tinha um vinho corrente. Não era ruim, mas era um vinho corrente. E naquele momento eles ainda não utilizavam os tanques de aço. Então essas inovações foram chegando e chegaram junto com isso a ideia de que, poxa, a Cabernet Sauvignon cresce muito bem aqui. Desde a década de 40, um dos marqueses que foi estudar em Bordeaux, inclusive Mouton Rothschild, grande Mouton, ele chegou com a ideia, vou fazer esse vinho também lá na beira do mar, perto de Livorno, vou fazer também ali, porque hoje nós chamamos de Borghery. Perto de Seste Levante, a região ali, entre a Cinque Terre e vou fazer. E ele já fazia. O vinho era muito duro, com Cabernet Sauvignon. E outra coisa que eu errei, fui também penalizado pelos colegas, eu disse que era 50% Cabernet Sauvignon e 50% Cabernet Franc, o Sassicaia, e não é 85% de Cabernet Sauvignon e 15% só de Cabernet Franc. Então ele não é o Cheval Blanc Até isso eu falei aquele dia. Tem que tomar bronca mesmo. Fala o que não sabe, tem que apanhar, né? E é um vinho fabuloso, como eu disse, é o que eu mais gosto de lá, não tenho dúvida nenhuma, é o Sassicaia. O Sassicaia foi o primeiro rotulado, 1968, a primeira safra. Mas o primeiro que foi comercializado foi o Tinanello. Já em 1972, eu tenho a impressão. O primeiro que foi rotulado, Sassicaia. Mas o primeiro que foi para o mercado foi o Tinanello. Quer dizer, os dois ficam brigando essa primazia. De qualquer maneira, são tudo parentes, é tudo um jogo ali. Por isso vocês são ricos lá. Ficam só entre vocês ali. Então, o Sassicaia e o Tinanello foram os primeiros, mas depois veio o Ornellaia. Eu, particularmente, adoro o Ornellaia. É um corte mais parecido com o Bordeaux. Ele é mais gordo, ele envolve outras uvas. Aí tem o próprio Angelo Gaia, que faz os fabulosos vinhos do Piemonte, também sem Nebbiolo. Tanto é que ele faz, em Barolo, ele faz um vinho que ele põe Cabernet, ele não dá o nome de Barolo. Porque não pode até, né? Mas é um dos vinhos mais famosos dele.
Aliás, alguns dos vinhos mais famosos dele não são de Nebbiolo. E muito interessante também com relação à Toscana, com relação aos super toscanos, os vinhos fora da lei, é que aí, quando deu a legislação em 1967, os caras já estavam de saco cheio de ser vistos como vender vinho barato. Então, não vamos fazer vinho moderno. O sujeito foi lá, um dos marqueses, foi estudar enologia em Bordeaux com Émile Penot, que é o grande enólogo, pai um dos pais da moderna enologia francesa, e voltou com a ideia de fazer esse vinho. Não estava dentro da lei, não estava nem aí com isso. Aí passaram a ser muito aceitos pelo mercado, são fabulosos de fato, sem dúvida nenhuma. E quando ocorre esse aceite de mercado, em 1994, posso agora estar falhando, eles ganharam a denominação de origem dele. Aliás, o Sassicaia Bolli, ele é o único vinho da Itália que tem uma denominação de origem dele, é ele, com merecimento, mas é ele. Não é que ele é Bolli, não, eu sou Sassicaia Bolli, isso aqui é o meu pedaço. É extraordinária essa história. Se autodenominou, né? E no outro dia também, outra bronca que eu tomei, que nós falamos do Brunello de Montalcino, e o Brunello de Montalcino é aquilo mesmo, no entorno de Montalcino, feito pela Sangiovese Grosso, não é a Sangiovese do Chianti, que tem ótimos Chianti, só que Sangiovese que não é Sangiovese Grosso. É uma Sangiovese que a turma costuma dizer que tomou esteroides. Então ela ficou forte, né? Mas a linhagem genética é da Sangiovese. Essa Sangiovese Grosso é também chamada de Brunello. Então ficou Brunello de Montalcino, porque está no entorno ali de Montalcino. Falei agora de Roberto de Presso, que tem esse projeto junto com o Galvão Bueno. Excepcional, ele faz um vinho fabuloso, ainda que não esteja no melhor terroir de Montalcino. A história, né, dos Brunellos, nós temos Castelo de Banff, é de um americano, ir a Castelo de Banff na Toscana e comer lá, é um americano, imagina um americano que sabe o que fazer em marketing, essa coisa toda, com um bom lugar para fazer vinho, porque eles fazem vinhos muito bons, inclusive extraordinários, até aqui na própria América, faz vinhos incríveis, mas o grande nome, e aí que foi a bronca que eu tomei, como que você fala de Brunello de Montalcino e não fala de Bionde-Santi? Bionde-Santi é uma lenda. Bionde-Santi é uma lenda. Eu não vou chamar de pai do Montalcino, não é exatamente isso, mas foi o grande embaixador do Brunello, que já se fazia Brunello, mas ele foi o grande embaixador. Ele foi o que demonstrou que aonde um Brunello de Montalcino pode chegar. Aí não podia ser deixado de apontar para fechar esse assunto. Vai faltar, evidentemente, não dá para esgotar isso, mas falar de Bionde-Santi, toda vez que você lê esse nome, respeite muito, porque ele tem uma importância monumental na Itália, assim como tem o que eu disse a semana passada, o Angelo Gaia. Angelo Gaia. É isso hoje? Eu acho que, não sei, como a gente fica gravando aqui, eu me perco um pouquinho no tempo. Porque, assim, se for isso, eu acredito que o Antônio Carlos está se retratando até bem perante seus amigos em relação ao programa passado, né? E pedindo desculpa, né? Quando você quer assumir doutorado onde você não tem, isso já deu problema até para candidato a ministro aí, né? Você tem que ficar, não, olha, eu tenho um conhecimento, não tenho doutorado nisso, mas o vinho da Itália, assim, meu querido Roberto Ranieri, grande amigo, um dos grandes conhecedores de vinho da Itália que eu conheço, ele também comunga do que... Aliás, ele é fanático pelo vinho da Itália, ele não comunga, ele me disse, eu acredito. É o melhor custo-benefício que você tem no planeta, porque, assim, ele perdeu aquela janela histórica, está recuperando, ok? Mas, paralelamente, vinhos de mesmo padrão de Itália e França, você paga muito menos no vinho italiano. Naquele dia eu falei do Maceto. O Maceto é um super toscano e ele usa 100% de uva Merlot, que é uma uva dita como francesa. A história da origem das uvas não é exatamente ser daqui, né? Eles têm uma origem comum, mas a ideia não é essa, é dizer onde que elas se deram melhor. E o Maceto é feito 100% Merlot. O vinho mais caro de Bordeaux, no lançamento hoje, se você for, é o Petit.
Petrus, nós falamos Petris. Petris. A esquisitice da língua, né? E você, você faz degustação às cegas com Maceto, que é 100% Merlot, e o Petri, ele é um vinho 100% Merlot também, da margem direita de Bordeaux, ali onde tem bastante barro, bastante argila. Às cegas não é incomum, mas, poxa, renomados nomes da crítica de vinhos do mundo, sem saber o que está bebendo, credenciar o vinho de Maceto, o 100% Merlot italiano, com mais, mais bem pontuado, ou melhor pontuado do que o próprio vinho francês, que uma garrafa de Petris, você hoje compra pelo menos 5 do Maceto, na média ali. E você veja, são caros, viu? O que parece barato não dá para nós também não, mas eu digo, você veja que a qualidade é a mesma, quando não esse, para quem gosta, para quem pode estar degustando os dois, prefere o Maceto, sem saber até o que está bebendo. Você veja que até a questão da caracterização de ser francês e italiano não é tão fácil. Que uma uva onde ela se adapte bem, e quando você não tem as singularidades que nós temos, por exemplo, na Côte d'Or, na Borgonha, você pode errar o lugar do vinho, você pode não acertar a pátria, e não é... Ou os mais sinceros também podem até entender que esse vinho é da Itália e esse é da França, independentemente de cor de camisa, e falar, olha, eu sei que esse é o francês, eu sei que esse é o Petris, e esse aqui é o Maceto, eu sei que esse custa 5 vezes mais barato, mas esse aqui é o vinho do dia para mim, é o que eu vou pontuar. Então, um pouco disso também. Se você me perguntar os Chiantis, né, os vinhos de Chianti, são feitos à moda antiga? Muito pouco. Agora, todos tentam dar padrão de qualidade. Você tem bons Chiantis em todos os aspectos ali, qualidade. Ele faz o vinho barato para ser vendido barato, faz o vinho caro para ser vendido caro, com qualidades diferentes. E as propostas diferentes também. Mas a história do Super Toscano é muito legal por isso. Não é que a lei já existia, ela tinha acabado de ser imposta em 1967. Já se fazia o vinho que era fora da lei desde 1940. O primeiro a ser produzido, ou melhor, produzido não, rotulado, foi o Sassicaia, em 1968. Mas quando você busca a comercialização, não foi ele o primeiro a ser comercializado, foi o Tinanello. E aí a primazia é difícil discutir aí, né? E outra coisa muito interessante, quem comercializou o Sassicaia foi a turma do Tinanello. Na verdade, são famílias próximas, como eu disse anteriormente. E foi o Tinanello. Eles pediram lá, poxa, deixa daqui para comercializar um pouco, acho que foram 2.500 garrafas na minha leitura aí. E é muito interessante, né? Porque, assim, além do Tinanello ter começado depois, ele foi comercializado primeiro, quem comercializou o outro, que foi o outro lado primeiro, foi ele, Tinanello Marchese Antinori. São histórias do mundo do vinho muito interessantes, a Itália realmente é fabulosa. Todo mundo acha que o querido Rony Fon é apaixonado pelo Biondi Santi. E ele tem uma história fabulosa, que ele conheceu o Biondi quando vivo, ainda muitos anos atrás, e ganhou uma caixa de, eu não sei, 6 ou 12, e todos estavam Beauchonnet. É a história que ele conta sempre. Nós sempre contamos as mesmas histórias, todos nós lá, quando bebemos um pouquinho mais, né? Então, provavelmente, se for algum dia, é mais desses dias. Mas todos Beauchonnet, que é uma contaminação que pode ocorrer na rolha por um fungo e que transmite para o vinho à medida que fica engarrafado, não precisa ficar muito tempo, mas quanto mais tempo tiver, mais tempo vai ter contato. Que fica o cheiro de pano sujo, uma coisa assim, quem começa a evoluir nisso, ele começa a notar pequenas alterações. Mas aquelas muito gritantes, até o que estiver começando agora vai entender. É por causa dessa contaminação das rolhas. É dito que 2% das rolhas de todos os vinhos do mundo são contaminadas por esse fungo. Eu tenho visto cada vez menos. Os vinhos mais antigos, mais... Então, não sei até que ponto é o tratamento da rolha, que deve ter melhorado bastante. Mas o Rony disse, o querido Rony Fon, que está triste até com o produtor dele, morreu ontem, né? Foge até o nome. Da Gazeta? Isso, era o produtor, me fugiu o nome do produtor musical, que passou pela vida de muita gente. Tá, é o nosso querido
faleceu ontem, que era do SBT, né? Arnaldo Sacomani. Isso, era amicíssimo dele. Arnaldo Sacomani. A maior parte dos discos Não, ele está muito triste com isso. Com razão, né? O meu querido amigo, irmão Dias Lopes, diz que e eu digo, antes do Dias eu vou falar o meu. Eu acho que a maior é bem o que ele diz com as minhas palavras, né? O maior ônus da sobrevivência é conviver com as ausências, né? Também. Sobreviver é conviver com a ausência. Eu vejo isso, eu não tinha perdido ninguém até bem pouco tempo, quando mamãe partiu, a coisa que fica... E você vai ficando cada vez menor, né? O sentimento, complicado. E você acaba se ligando, e tem que se ligar mesmo à sua descendência, nos amigos, não é simples. Então, até um pouco de lembrança aqui para isso. Mas é isso. Então, me desculpe, eu acho que eu dei uma ajeitada aqui na Toscana, dei uma ajeitada aqui nos Barolos Barbarescos. Já disse que Ache e Arba é que tem a ver com as uvas, Barbera e Dolcetto. Eu acho que nós resolvemos os primeiros problemas da aula que não foi tão boa anteriormente. Então tá ótimo. Tá aí, então hoje, Antônio Carlos falando mais uma vez dos vinhos da Itália, né? E nós fechamos aqui o nosso Guardiã Gourmet. Guardiã Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia.